20 Tilt Pop capítulo 77 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. E agora? Felix perguntou, sabendo muito bem que punir um inquisidor geral estava muito acima do nível deles. Sylvester, no entanto, ainda não havia terminado o interrogatório. Ele só parou porque queria ligar para Sir Arnold e fazê-lo ouvir. Afinal, ele precisaria daquele homem para assumir o comando do acampamento mais tarde. Meu amigo, estamos com uma dor de cabeça maior. Parece que o Conde Hantburg é o principal homem por trás de tudo isso. L. Sylvester sentiu-se genuinamente zangado. Aquele homem é doente, um pagão tão cego. Ele gosta de violar as mães brilhantes e as mata se ousam falar. Ele fez esses meio-goblins cuidarem dessas mães brilhantes, tudo com a ajuda do Inquisidor-Geral, que desejou por dinheiro. Então, a purgação é? Félix murmurou. Sylvester balançou a cabeça. Não é tão fácil. Não temos autoridade para fazer algo com um clero classificado como arcebispo e um nobre de nível conde. Então, devemos chamar alguém da Terra Santa. Sylvester negou isso também. Não podemos, ou isso será visto como nosso fracasso. Eles esperam que cuidemos de nossos próprios problemas. Afinal, somos inspetores do santuário. No entanto, precisamos de instruções oficiais da igreja para prosseguir. Eu pode prender o inquisidor-geral no máximo, mas fazer algo contra o conde não será fácil. O homem provavelmente tem um pequeno exército e especialistas em magia à sua disposição. Sylvester tentou pensar em um plano para terminar esta tarefa rapidamente. Era um dilema que ele conhecia ocupado, mas não podia fazer nada a respeito. Mais uma vez, um lembrete de que apenas ser um clero nem sempre pode ajudá-lo. Se ele fosse mais forte, poderia ter feito muito mais. Eu não deveria ir ao conde antes de obter uma resposta da Terra Santa. Mesmo que saiba que foi descoberto, não poderá escapar depois que a igreja anunciar sua excomunhão. Sylvester calculou. Preciso enviar uma missiva para a Terra Santa. Vamos encontrar Sir Doloren. Ele decidiu. Eles não podiam permitir que o velho inquisidor-geral fosse deixado sozinho, já que o homem ainda era um bruxo classificado como arquimago. Ele poderia facilmente dominá-los. Então Sylvester enviou Felix para trazer o homem e também Sir Arnold. Mas ele não deixou Sir Arnold se juntar a ele porque não confiava na lealdade do homem. Sir Doloren, preciso que você retorne à Terra Santa imediatamente. Eu teria enviado Gabriel ou Felix, mas não temos tantas conexões para conseguir as pessoas certas para ouvir a tempo. Você pode chegar ao Inquisidor Lorde Supremo em um instante ou até mais. Sobre o que a missiva? Perguntou Sir Doloren. O Conde Hantburg está por trás de todos os sequestros e assassinatos. Ele cobiça as mulheres puras, especificamente, as mães brilhantes. Você conhece a punição referente a isso nos livros. Mas preciso de ordens do topo para prosseguir. Ele explicou com o mínimo de palavras. Sir Doloren franziu a testa para isso, como era de se esperar. Mas o que o homem disse a seguir revelou um novo lado do mundo para Sylvester. Quão pequeno era seu posto. Nesse caso, acho que nem mesmo o arcebispo residente deste condado pode fazer nada. Um nobre conde é uma posição muito alta. Vou partir imediatamente, padre. Na melhor das hipóteses, levarei 5 dias para chegar à Terra Santa, então talvez um dia para passar as palavras. Vou esperar por você aqui então. Em 10 dias, marcharemos para o castelo do conde. Até seu retorno, tentarei reunir o apoio de nobres menores do condado e elaborar um plano de invasão na pior das hipóteses. Sylvester entregou a carta lacrada com seu carimbo oficial. Aqui, por favor, corra para a Terra Santa, se puder. Sir Doloren fez uma saudação. Estou tão zangado quanto você com isso, Padre Silvestre. Tenho certeza que os superiores não serão exceção. Com isso, Sir Doloren partiu rapidamente em seu cavalo de confiança. Era apenas de manhã, então ele poderia começar imediatamente, e os muitos cristais de luz seriam úteis. Sylvester também começou a trabalhar ao seu lado em um instante.
Primeiro, ele chamou Sir Arnold, pois este se tornaria o general temporário. Mas antes disso, ele teve que mostrar ao homem que o inquisidor-geral José era um pecador da mais alta ordem. Fique aqui e ouça com calma, senhor. Deixou com Félix e entrou. Sentou-se diante do inquisidor-geral e tinha um pergaminho na mão. Falei com o grão-senhor inquisidor, e ele me concedeu 10 dias para resolver essa confusão, e se você cooperar, poderá continuar vivendo, embora não como membro da igreja. Então, responda-me com sinceridade e não me force a agir brutalmente. Ele manteve o rosto mais sério possível para fazer o blefe. Ele sabia que estava funcionando ao sentir o cheiro de medo e ansiedade do velho à sua frente, sem mencionar que o rosto do último tinha sinais claros. Diga-me, você também participou da violação das Mães Brilhantes? Não. O general José platiu rapidamente como se estivesse ofendido. Eu nunca faria isso. Eu nunca nem olhei para elas com segundas intenções. Eu nem sei o nome das mulheres que o conde imaginou. Só recebi o dinheiro para fazer as coisas irem embora. Sylvester anotou tudo. Qual era o modus operandi? O conde adora viajar, especialmente para vários mosteiros através deste ducado de Ironstone. Ele doaria riquezas para vários mosteiros e ofereceria a mãe brilhante de seu agrado para vir trabalhar em seu castelo para ajudar os pobres. Ele geralmente tem como alvo pessoas bonitas e jovens mães brilhantes com personalidades alegres. Essas mulheres acabariam aceitando a oferta por serem ingênuas e zelosas em ajudar os pobres, sem saber que estavam entrando no covil do diabo. Lá, aquele homem meio goblin veio, cortou a mãe brilhante em pedaços e jogou o corpo na frente de um mosteiro para dar uma pista bárbara a inspetores como você. Sylvester respirou fundo com desgosto. O homem, como conde, tinha todo o poder e riqueza com que alguém poderia sonhar, mas escolheu fazer isso. Algumas pessoas estavam realmente doentes da cabeça, estava claro. Muitos inspetores do Sanctum vieram antes de mim. Como nenhum deles encontrou a pista e invadiu o acampamento Goblin. Sylvester perguntou o que o estava incomodando. Eles foram subornados também? O inquisidor-geral assentiu cansado. Nem todos chegaram a uma conclusão. Mas de todos que chegaram, a maioria aceitou o dinheiro, enquanto apenas 2 desejavam se juntar ao conde. Por alguns dias. Eu quero nomes. Sylvester ordenou friamente. Bispo Denkish e Bispo Longsmith, ambos fizeram isso. Eu deveria ter feito algo. Ó Senhor, o que eu fiz? Sylvester não teve pena do homem, pois sabia que esses gritos de culpa não eram porque o homem sentia pena, mas porque foi pego. Mas você não o fez. Essa é a realidade da situação. Mesmo que você não tenha participado do crime, você se tornou o facilitador, um pecador. Sylvester se levantou para sair. O que vai acontecer comigo agora? O homem perguntou. Sylvester deu de ombros. Você viverá como uma alma sem forma. Sylvester terminou a frase em silêncio. Fique nesta sala até que eu diga para você sair. Não encontre ninguém, não fale com ninguém, ou considere o negócio encerrado. Não usarei meus favores pessoais para deter o inquisidor grão-senhor. Baque, o inquisidor-geral caiu de joelhos enquanto seus olhos escuros e opacos umedeceram. Obrigado, Lord Bardo. Sylvester não respondeu. Ele saiu do quarto e trancou-o. Do lado de fora, ele notou o rosto chocado de Sir Arnold enquanto o homem estava sentado no chão com as costas apoiadas na parede. O homem alto parecia visivelmente abalado, e isso era compreensível. Eu o considero meu pai. Ele é meu mentor desde que eu era criança. Como ele pôde fazer isso? Eu desejo matar aquele saco nojento de pecado. Sylvester deixou que o homem expressasse sua raiva em palavras. Então, quando parou, ele falou. Sir Arnold, as notícias da Terra Santa chegarão em breve. Você deve assumir o comando agora e dizer às tropas que o Inquisidor-Geral está doente. Precisamos nos preparar para sitiar o castelo do Conde. Sir Arnold balançou a cabeça rapidamente. Nunca devemos deixar que as coisas deem errado, padre. O castelo do Conde Hantburg é impenetrável.
Um de seus lados é um penhasco profundo, enquanto o outro tem grandes paredes. Está até situado em uma colina, o que lhe dá uma visão ampla. Bem, você acabou de azarar então, pensou Silvestre. Não se preocupe. Vamos tentar todos os métodos alternativos. Um cerco completo é o último recurso. Vamos agora. Temos trabalho. Sir Doloren levou 5 dias para chegar à Terra Santa. Ele estava cansado e cheirava a mijo por não fazer pausas além de dormir e comer. Mesmo depois de entrar na Terra Santa, ele não esperou e foi diretamente ao encontro do Grão-Senhor Inquisidor, pois o homem pode então encaminhar a carta diretamente ao Conselho do Santuário. Como esperado, depois que o Grão-Senhor Inquisidor abriu a carta lacrada, seus olhos atrás da viseira brilharam de raiva. Ele ainda estava se recuperando de seus ferimentos recentes. Caso contrário, ele teria ido lidar com isso sozinho. Sem perder nenhum momento, ele foi imediatamente ao Papa e chamou São Wazir com ele. Leia isso. O Papa pegou primeiro, e a carranca se transformou em raiva a cada linha. Então ele passou para São Wazir. Ter meio goblins se infiltrando foi surpreendente o suficiente, mas a traição nossa dói mais. De um inquisidor geral de todas as pessoas. O Grão-Senhor Inquisidor sentiu-se envergonhado por isso. Qualquer mancha no nome da Inquisição era semelhante a uma ferida mortal. Não há salvação disso. O Papa concordou. Eu concordo. Este Inquisidor geral manchou o nome da Igreja. Se esse escândalo vier à tona, destruirá o nome de Brigtimotes. Nenhuma dama se juntará mais a esta santa organização. São Wazir, no entanto, notou exatamente o que Silvestre fez. As pistas eram tão óbvias. Por que não foram notadas por outros inspetores? O Papa cerrou o punho com raiva quando a resposta foi clara. Sujeira, tudo ao seu redor. Isso é inaceitável, profano. A fé não perdoará os envolvidos. Devemos lembrar ao mundo o que acontece quando alguém desrespeita a Solis e negligencia seus deveres sagrados. Senhor Inquisidor e São Wazir, não me importa o que deve ser feito. Não me importa a quem devemos enviar. Quero o fim dos pagãos. Sua Santidade, e o Conde Hantburg? Perguntou São Wazir, pois a questão dos nobres civis exigia a autoridade do Papa. Somente o Papa poderia substituir o governo do rei local. O Papa resmungou e caminhou até a sua mesa. Ele pegou a pena e começou a escrever, logo para carimbá-la com seu selo. Envie isso. Mas São Wazir sentiu seus olhos saltarem depois de olhar para ele. Perdoe-me, Sua Santidade, mas isso é apropriado. Isso é autoridade demais para. Faço o que eu ordeno, Wazir. Fomos enganados. Devemos garantir que sua punição seja recebida em uma bandeja de prata. Quanto ao jovem, ele brinca no meu colo desde que era bebê. Conheço seus limites, seus pontos fortes, e ele também. Ele pode lidar bem com esta situação. Agora vá embora. Tweet Pope capítulo 78. Sylvester estava fazendo rondas no condado de Hantburg. Havia uma cidade, 3 vilas e inúmeras aldeias menores. Felizmente, a escola de magia Yggdrasil não estava na terra do conde, ou ele teria um problema maior em mãos. Barão Ronald Munck, quando chegar a hora, espero que você escolha a luz que torna nossos dias brilhantes. Puniremos os pagãos hoje ou amanhã, pode haver atrasos, mas eles virão. Sylvester se encontrou com o barão local da terra e indiretamente avisou o homem. Sylvester não precisava se preocupar muito com os nobres menores do nível de barão, pois essas pessoas geralmente se preparam para se matar por um favor da fé. Especialmente quando é alguém como um favorito de Deus. O barão era um velho comum, barrigudo de cerveja, sem talento para cavalaria ou magia. Mesmo sua terra não era nada especial, simplesmente ganhando dinheiro com a agricultura. Então, foi fácil para Sylvester. Na época, Sylvester havia feito uma lista dos nobres da terra que eram próximos do conde e daqueles que eram neutros. Alguns até odiavam o conde, então ele também os usava. Quando Sir Doloren estava voltando, Sylvester tinha conseguido mais da metade dos lordes para o seu lado. Agora, era uma questão de tempo até que o conde fosse preso. No entanto,
Ele sabia que o conde havia descoberto que sua loucura havia sido pega. Então o castelo do conde foi fechado, e ele reuniu os exércitos, e todas as medidas de proteção necessárias foram tomadas. Mas para quê? Em última análise, mesmo que ele se esconda no centro do planeta, ele não pode correr. Se não eu, então um guardião da luz, ou mesmo o Papa, pode vir para puni-lo. Sylvester murmurou em uma pequena reunião com Sir Arnold. Mas, sacerdote, tentar entrar naquele castelo, será como um rebanho de ovelhas tentando entrar em uma cova de leões. Estamos com falta de pessoal e sem poder para combatê-los. Sir Arnold advertiu. Mas as próprias mãos de Sylvester estavam atadas. Ele não entraria naquele castelo sozinho. Foi suicídio. Não importa se ele tem 2 Archizards e um Diamond Knight. O que importa é que eles estão contra a luz do Senhor. Eu apenas preciso lembrá-los de que seus pecados não serão ignorados. Bater. Bater. Felix entrou com Gabriel e Sir Doloren atrás dele. O momento que eles tanto esperavam finalmente havia chegado. Então? Sylvester perguntou. Não sei, Padre Silvestre. A carta que eles enviaram tem o selo do Papa. Sou humilde demais para abrir e ler. Sir Doloren entregou a carta. Sylvester assentiu e forçou a abertura do selo. Primeiro, porém, ele teve que bater em uma certa fera peluda que enfiou a cabeça sobre a carta para lê-la. Mas quando ele finalmente leu, seu rosto permaneceu o mesmo, mas seu coração disparou. As implicações desse posto. Tanta autoridade. Era muito arrogante para alguém de seu status mágico. Mas ele não deixava os outros sentirem suas emoções, pois ele era o líder. Parece que recebi uma promoção temporária, meus santos companheiros. O que é? Felix pegou a carta para ler. Ah! E assim que ele leu, a carta simplesmente caiu de suas mãos congeladas, boca aberta e olhos arregalados em estado de choque. Sir Arnold pegou e olhou. Ele era um homem bastante estoico de honra e regras, então saudou Sylvester com o maior respeito em vez de ficar chocado. Vossa Eminência, quais são as ordens? Sylvester respirou fundo e tomou a decisão rapidamente. Reúne os inquisidores e chame o exército sagrado do quartel. Diga ao arcebispo-chefe do condado para estar presente também. Isto é uma ordem. Muito bem, vou relatar a você em 1 hora. Sir Arnold saiu sem mais perguntas. Sylvester olhou para os rostos curiosos de Sir Doloren e Gabriel e esclareceu. Pessoal, fui temporariamente nomeado cardeal adicional suprema do Ducado de Ironstone. Eu, com o cardeal suprema permanente, controlo todos os aspectos da igreja neste ducado e posso defender a lei de acordo com a lei da luz. Gabriel engoliu em seco. E isso é como? Um posto abaixo do Papa. Sylvester revirou os olhos. Não, você está errado. Mesmo os santos do Conselho do Santuário como cardeais não os colocam um posto abaixo do Papa. Mas, com certeza eu sou como um rei deste ducado agora. De qualquer forma, é hora de sitiar o castelo. Darei a ele 24 horas para se render primeiro. Conforme seu comando, todos correram e começaram a se preparar para a partida. Sylvester vestiu sua armadura, rapidamente colocou a lança nas costas e foi para o grande campo de treinamento do acampamento dos inquisidores. Sentado em seu cavalo, ele ficou lá e esperou que todos se reunissem. Ele também tinha um cajado curto de ouro na mão. Não era mágico, mas apenas cosmético, pois mostrava sua posição de cardeal suprema no país. Maxi, eu como esse cajado? Shonk perguntou do ombro, olhando para o cajado brilhante. Eu também adoraria você, mas, infelizmente, devo devolver isso inteiro depois que esta tarefa terminar. Sylvester parecia triste, não por perder a equipe, mas pelo fato de que esse posto era temporário. No entanto, embora compreensivelmente, ele não pôde deixar de saborear a autoridade que sentia. Ele basicamente poderia condenar qualquer nobre que não fosse o duque à morte. Sua Eminência. Sylvester olhou para a voz. Descobriu-se que era o arcebispo do condado, um homem de meia idade com uma barba curta por fazer. Ele usava túnicas típicas de igreja,
Mas a placa no peito mostrava que ele era um mestre mago, o mesmo nível de Sylvester. Arcebispo Ludwig, espero que tenha vindo preparado para lutar, observou Sylvester, sabendo muito bem que a carreira do homem havia acabado. Afinal, tudo isso aconteceu debaixo do nariz dele. Todas as mães brilhantes são de responsabilidade do chefe da administração daquela região, não dos inquisidores. Então, mesmo que o arcebispo não estivesse envolvido, ele seria tratado da mesma forma que o inquisidor geral. Mas depois, claro, Sua Eminência, eu chamei todo o exército sagrado do condado. Vamos sitiar bem a tempo se as negociações não forem bem. Também enviei homens para guardar os perímetros para garantir que o conde não escape. Sylvester assentiu e não disse muito mais. Como ele era superior, ele não poderia ser muito gentil ou amigável com os homens, ou então alguns poderiam esquecer sua posição e tentar ultrapassar. Logo depois, os homens começaram a chegar a cavalo ou a pé. Cada um tinha sua armadura de inquisição e as lâminas prontas. Eventualmente, Sir Arnold também veio, junto com os amigos de Sylvester. No total, havia cerca de 3.000 soldados. Infelizmente, eles não tinham artes, já que os inquisidores nunca deveriam lutar contra um inimigo poderoso. Apenas o inquisidor geral foi, mas o homem permaneceu preso. No entanto, os cavaleiros de diamante eram muitos, pois inquisição era uma profissão do grado dos cavaleiros. No entanto, o exército sagrado tinha 2 comandantes de nível Artizard e mais alguns homens de nível Golden Knight. Então, Sylvester iria esperar pelo exército sagrado antes de fazer uma grande jogada. Por enquanto, ele se dirigiu à multidão com algumas palavras e rimas sábias. Estes eram os de sempre, acompanhados da auréola e da luz da palma da mão. Afinal, ele estava levando esses homens para a batalha, alguns dos quais podem morrer. Mas pelo menos eles terão consolo de saber que o Senhor estava do lado deles nisso. Meus irmãos da Santa Inquisição, suas lâminas devem se mover com precisão. Hoje mostramos nossa disposição adequada. Que a luz de Solis brilhe sobre nós. O calor nos abraça em seu braço. Mesmo que a morte coloque as mãos sobre nós, devemos salvar o reino do mal. Eu digo, misericordioso é o nosso amado Senhor. Mas contra esse deslize, misericórdia, não podemos pagar. Nenhum perdão virá deste bardo. Rujam comigo, homens de luz. Pois defendamos o que é certo. Garantimos que o amanhã permaneça brilhante. Hoje eles conhecerão nossas verdadeiras iras. Que a luz sagrada ilumine nossos caminhos. Amém. Amém. Os homens do Inquisidor batiam com as botas no chão e as manoplas nos escudos. A bela canção de raiva e amor tocou por toda parte. Mesmo que alguém não soubesse, agora não havia nada a esconder. As trombetas de guerra soaram logo depois, e o exército deixou os acampamentos na primeira luz do amanhecer. O castelo do conde não era muito longe, no entanto. Mas uma surpresa aguardava Sylvester quando se aproximaram de seu destino. Em vez de ser saudado por um exército, ele viu 2 velhos em armaduras elegantes e caras de cavaleiros. Ambos pareciam bem nascidos pela maneira como se apresentavam. Vossa Eminência. Os 2 cavaleiros se ajoelharam diante de Sir Doloren, pensando que ele era o grandalhão. Ele é o cardeal Suprema. Sir Doloren afastou-se e afastou-se. Sylvester cruzou os braços e olhou para os 2 cavaleiros. Ele podia sentir o leve medo e a ansiedade dos 2. Eu presumo que você trabalha para o conde. Os 2 assentiram e falou, embora estivesse surpreso com a aparência do jovem Sylvester. Sua Eminência, nós somos os generais do conde Hartburg. Somos devotos seguidores de Solis. Não sabíamos a loucura que nosso senhor estava cometendo. Não desejamos ter nada a ver com ele. Acredite em nós. Mentiras. Sylvester murmurou lá dentro. O cheiro azedo e o gosto em sua boca claramente o constataram. Quais são as suas fileiras? Ele perguntou. Cavaleiro Dourado. Cavaleiro Dourado também, Sua Eminência. Sylvester assentiu, sabendo que estes 2 sabiam o que seu senhor estava fazendo. Mas agora que eles foram pegos e a igreja estava atrás deles,
Essa era a maneira de salvar seus pescoços. Mas, ele não podia matá-los ainda. Cyranold correntou-os e trouxe-os. Vamos soltá-los depois que o conde se render. Os inquisidores rapidamente seguiram seu comando, e sua procissão logo alcançou o destino desejado. O castelo estava diante deles, suas paredes altas bloqueando a visão total. Além disso, os portões estavam fechados e a pequena aldeia do lado de fora já estava vazia. Eles cercaram o castelo, sendo fácil porque do outro lado havia um penhasco profundo. Sylvester chamou os dois generais à frente. Grite e diga ao seu senhor para se render, ou seus pecados logo passarão para sua linhagem, e então não espere que eu mantenha a família do conde bem. Confie em mim. Você não quer mais ninguém da Terra Santa para vir aqui. Os dois generais assentiram e se aproximaram um pouco mais das muralhas do castelo. Então eles começaram a gritar a plenos pulmões. Meu senhor, por favor, renda-se. Pense na sua esposa, no seu filho, na sua família. Sylvester sussurrou para Sir Doloren ao mesmo tempo enquanto olhava para os dois generais. Sempre que acabarmos com isso, corte suas gargantas. Eles sabiam sobre as atividades de seu senhor. Sir Doloren não questionou como Sylvester sabia. Não era a hora nem o lugar para perguntar. Entendido, Sua Eminência. Urg. Calem a boca, seus traidores. De repente, um terceiro grito veio. Desta vez foi do topo da parede. Quando todos olharam para cima, a figura de um homem alto, careca e feio apareceu. Mas, o que irritou a todos foi a mulher que ele segurava na frente dele, agarrada em seu braço com uma mão em seu pescoço, faca revestida. Seus dois bastardos, vocês também gostaram das mulheres. Eu sei o que vocês fizeram depois que eu terminei de jogar. O homem, claramente o conde, clamou. Ele então olhou para o exército inquisidor, Sylvester e o resto com escárnio. Vocês todos. Vocês estão dispostos a morrer por essas mulheres inúteis? Tudo bem, eu tenho uma mãe brilhante comigo aqui, e se vocês não me derem passagem segura, vou matá-la também. Bem na sua frente. Eu me pergunto o que eles vão dizer sobre a sua chamada à ordem então. Sylvester grunhiu silenciosamente, nem um pouco tenso ou assustado. Apenas mais um homem insensato e divagador. Qual é o seu comando, Sua Eminência? Cyranold questionou, sabendo que eles não poderiam deixar a mãe brilhante morrer. Sylvester também sabia disso. Então ele simplesmente suspirou e começou a se afastar do exército, para a esquerda. Este é apenas um pequeno inconveniente, eu vou lidar com ele. Você se prepara para entrar no castelo. Envie alguém para fazer o exército sagrado se apressar. Entendido, Sua Eminência. Sylvester silenciosamente gesticulou para sua equipe ficar longe. Então, uma vez que ele estava sozinho, ele comandou suavemente. Shonki, eu escolho você. Twitch Pop capítulo 79. Miau miau. Mirage ficou chocado ao ouvir seu nome sendo chamado, sem saber como ele poderia ser útil neste caso. Afinal, ele não era um dragão. Sylvester pegou o garoto peludo e segurou na frente de seu rosto. Ambos são companheiros há mais de uma década e confiam um no outro. Eles se olharam nos olhos como se estivessem conversando sem falar. Shonki, você confia em mim? Mirage olhou para o castelo à distância, então se voltou para Sylvester. Não. Sylvester riu ironicamente. Ataboy, você está se tornando um espião melhor a cada dia. Tudo bem, vou jogá-lo contra a parede do castelo. Vai, corte os tendões daquele Lorde gordo. Minhas unhas afiadas não podem fazer isso, Maxi, Mirage argumentou. Sylvester rapidamente tirou uma faca pequena, mas afiada, do bolso de sua armadura e a entregou a Mirage. Pronto, agora é só ir lá e fazer com que ele se afaste da mãe brilhante. Então fique com eles e ouça a todos os seus planos secretos. Mirage olhou para a faca em suas patas. Ele não gostou dessa sensação, pois sabia que não era um pássaro. Ele olhou novamente para a parede alta, mas não conseguia se imaginar escalando facilmente. Eu morro se eu for. Vamos, Shonki. Eu calculei tudo.
Você tem cerca de 20 quilos e a altura da parede é de quase 30 metros. Posso jogá-lo 35 metros no ar, então você cairá 5 metros em queda livre na gravidade. Então, usando o princípio trabalho-energia, sei que sua força de impacto será de 9.800 newtons. Isso é facilmente administrável para seu corpo forte e elástico. Sylvester argumentou com inteligência, já que havia feito os cálculos seriamente antes que a ideia de lançar Mirage viesse à mente. Quem é Newton? Mirage perguntou curiosamente. Um homem que amava maçãs um pouco demais. Maçãs? Banana não? Não gosto desse Newton. Mirage declarou sua pessoa mais odiada. Sylvester riu e se preparou para jogá-lo depois de olhar para o céu, que parecia nublado e os pássaros voavam baixo. Bom. Da mesma forma, amigo. Agora, prepare-se para ir e ser meu pequeno Robin Hood. 2 vá. Oh no. O miado alto e ecoante de Mirage ressoou no ar quando ele foi lançado como um míssil. Sylvester era preciso com sua pontaria, pois havia praticado inúmeras vezes com sua lança. Um gato gordinho não era diferente. Mas agora ele deveria seguir em frente com o plano, pois seu desejo era evitar a batalha por completo porque o inimigo tinha 2 Ashlyards, e essas pessoas poderiam rapidamente transformar o exército inquisidor em uma pasta sangrenta de carne, ossos e sangue. O que aconteceu? Felix perguntou-lhe apressadamente. Ele estava sempre inquieto, pronto para usar o braço antes do cérebro. Apenas espere. Em breve traremos o conde para nós. Mirage era um mestre astuto de velocidade e agilidade. Ele era o melhor menino do mundo, sempre ajudando seu filho humano. Seus olhos permaneceram focados no alvo, pois o jogo da morte que ele havia iniciado. Então, rapidamente, ele disparou em direção ao alvo e estendeu a mão por trás do gordo conde de Hartburg. Ele segurou a faca afiada em suas poderosas mandíbulas afiadas e partiu para cima dela. Golpear. Golpear. Como o vento, ele fez um corte profundo nos tendões dos pés. Em um instante, o conde gritou de dor e caiu de bunda, perdendo força nas pernas. Arg! A mãe brilhante encontrou uma oportunidade e fugiu do homem. Ela olhou para o exército de inquisidores e pensou em pular. Mas ela não tinha mágica e os inquisidores estavam muito longe. No entanto, Mirage não foi feito. Shonk deve cortar seus pulsos em seguida. Ele pulou e, com precisão, fez os cortes nas costas da mão. Slash. Ah! O que está acontecendo? Não consigo me mexer. O conde Hartburg chorou de dor e pânico. Ele não conseguia ver nada ao seu redor ou ouvir nada além de ruídos estranhos de gato. Guardas! Protejam-me. No entanto, como os guardas deveriam protegê-lo de um inimigo invisível? Mirage apontou para os ombros em seguida e passou-os unindo como vento para fazer outro corte. Golpear. O que está acontecendo? Ah! Traga o curandeiro. Leve-me até o curandeiro. O conde Hartburg começou a hiperventilar. No entanto, o jogo real estava apenas começando do lado de Sylvester. De repente, uma voz ecoou pelas paredes do castelo, alcançando a todos. Ó Senhor, este homem não merece misericórdia, mas por que ferir os inocentes? Não mostre sua ira sobre esta terra. Deixe o conde sofrer sozinho. A voz de Sylvester ecoou como se viesse de todas as direções. Na realidade, ele estava usando magia de manipulação do ar para amplificar sua voz. Não era fácil, mas factível, desde que houvesse paredes ao redor para que a voz colidisse. Todos começaram a olhar para o céu em silêncio. Havia nuvens escuras agora, fazendo parecer que a noite havia caído, mas ainda era meio-dia, e as nuvens ao longe não pareciam comuns. Brum! O trovão explodiu de repente. A tempestade que Sylvester havia previsto pelo comportamento dos pássaros, mudanças no vento e na temperatura se tornou realidade. E ele iria usá-lo ao máximo. Os idosos do condado de Hartburg, venham com a mãe brilhante. Portanto, você não precisa enfrentar a ira da fé. Você pode vencer hoje, mas pode me garantir que vencerá quando a ira do grão senhor inquisidor chegar até você? Quando o fogo dele queimar você? Ele rugiu. Olhe para o seu mestre.
Até os deuses o estão punindo de maneiras misteriosas. Sua mensagem era claramente para os homens e mulheres poderosos dentro do castelo. Nenhuma fortuna vale a pena. No final, se você aceitar este dinheiro pagão, sua recompensa será a morte também. E, se você proteger este homem, você será visto como cúmplice dele. Acrescentou Silvestre. Ah! Meus olhos! O conde Hantburg gritou de repente. Mirage ainda não havia parado e ainda era forte com seu esfaqueamento estratégico. Sylvester aproveitou e ergueu as mãos para o céu enquanto produzia luz com as palmas. Ouça o rugido da natureza. O céu está furioso. Ouça o clamor do vento, pois todos os sinais estão lá. Uma pergunta é deixada agora: você está ciente? Eu lhe darei um dia. Se você não sair com a mãe brilhante, ou qualquer outra mãe brilhante em sua posse, com segurança, invocarei o poder da Terra Santa. Um dia. Lembre-se disso. Quando seu anúncio foi concluído, ele se virou e acenou com a cabeça para Cyranold. Logo este último fez as ligações para montar o acampamento e os inquisidores começaram a se movimentar. Ao fazer isso, Sylvester não estava apenas ganhando algum tempo para o exército sagrado, mas também criando a possibilidade de que a batalha nem acontecesse. Sylvester era o principal comandante no momento, então eles montaram sua tenda no meio do cerco. Esta foi a primeira vez que ele recebeu uma honra tão alta, vantagens de sua nova promoção temporária. Mas nenhum deles teve vontade de dormir e, em vez disso, discutiram o que deveriam fazer a seguir. Não podemos nos infiltrar no castelo? Félix se perguntou. Não, eles têm 2 arquimagos e muitos cavaleiros e magos de classificação inferior. Eles provavelmente definiram runas para detectar qualquer invasão. Há apenas 2 coisas fáceis que podem acontecer a partir daqui. Sylvester começou. Ou suas potências se rendem a nós ou partimos para uma batalha total. Assim que o resto do exército chegar, teremos a vantagem. E a mãe brilhante? Cyranold questionou. Não posso salvar todo mundo, pensou Silvestre. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. É por isso que você deve esperar que a primeira situação aconteça. Agora eu sugiro que todos descansem. Quem sabe o que o amanhã trará? Na verdade, a esperança era tudo o que podiam fazer. Sylvester leu as várias leis para se tornar um inspetor do Sanctum. Uma das maiores prioridades que um inspetor deve garantir é que eles, a todo custo, evitem que as guerras aconteçam. A Terra Santa não queria que nenhum recurso humano morresse antes da próxima invasão da bestaria. Está ficando mais frio esses dias. Ele murmurou enquanto a noite chegava lentamente. O acampamento foi engolfado por lanternas e iluminou todas as partes. Os patrulheiros faziam suas rondas em turnos. As corujas cantavam suas canções ameaçadoras enquanto os lobos uivavam ao longe. Enquanto isso, aqueles dentro do castelo sabiam que Sylvester não montou o acampamento tolamente ali, já que o segundo objetivo era parar todos os suprimentos para o castelo e lentamente matar todos de fome. Essa técnica muito comum pode ser devastadora para um castelo localizado em um penhasco. Eu preciso me concentrar em aumentar minha força e minha posição no clero. Meu plano de viver uma vida pacífica longe da igreja já está indo pelo ralo. Até um cego pode ver que tenho as melhores chances de ser proclamado o verdadeiro favorito de Deus. Eles não vão me deixar viver de jeito nenhum. Sylvester pensou em seu destino ao mesmo tempo. A única coisa que mais o assustava agora era seu próprio sangue. Ele se sentia nervoso, quase com medo de dormir na presença de alguém ou morar na Terra Santa, fora da possibilidade de alguém fazer um teste de sangue. Sem mencionar que ele ainda tinha um mistério para resolver. Onde está Marcus? Mas, acima de tudo, a noite não era sua parte favorita da vida, pois deixa sua mente aberta para pensar sobre os conflitos de sua vida. 16 anos. Tanto tempo se passou desde que ele respirou pela primeira vez neste mundo estranho, mas ele sentiu que sua vida era um mistério ainda fortemente enrolado. Muitas vezes ele achava que era tão abençoado, mas tão amaldiçoado. Ele pensa sobre a reencarnação e como ela parece ilusória até agora. Mas,
Ao mesmo tempo, ele praguejava porque a morte parecia melhor do que esta vida. Estou velho demais para isso, ele dizia. Ele estava deitado de costas na cama de lã improvisada, os braços cruzados atrás da cabeça. Ele olhou para o teto escuro da tenda, o vazio aparente em seus olhos, mas tão profundo. O que você está pensando, Max? Felix perguntou, descansando em sua cama de lã a poucos metros ao lado de Sylvester. Com um suspiro, Sylvester balançou a cabeça. Nada. Apenas lembrei de alguém importante. Alguém que morreu hoje. Quão importante? Felix perguntou mais. Extremamente. Quem é o pá? Antes que Felix pudesse perguntar mais, a trombeta de guerra ressoou e acordou todos. Sylvester rapidamente prendeu seus longos cabelos nas costas e saiu, pois nunca tirou a armadura. Vossa Eminência, parece que eles decidiram. Os dois arquimagos do castelo estão saindo com a mãe brilhante. Sir Arnold gorjeou entusiasmado. Isso é Gr. Sylvester engoliu suas palavras quando, de repente, sentiu o chão tremer. Parecia um déjà vu, e logo ele ouviu vozes altas, gritando em uníssono, cantando. Mais um minuto e ele reconheceu a voz. Porque a outra unidade de inquisidores da Terra Santa aqui. As vozes cantantes apenas amplificadas com os passos ecoantes da marcha. Tude. Baque. Deixe a marcha do Senhor derrame o sangue, derrame o sangue. Deixe a justiça do Senhor. Aqui está minha espada, aqui está minha espada. Os pagãos tornaram a luz obscura. Nossas lâminas são tão puras, a cura abençoada. Esta dor trágica em mente de vocês. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Encontramos as bruxas, encontramos os pagãos. Purifique nossas mentes, somos homens em uma missão. Chuva ou neve, não importa a condição. Sem desejos contaminados, nossa honra você não pode questionar. Nós somos os homens poderosos da Santa Inquisição. De maneira ordenada, 5 magos e cavaleiros com armaduras a cavalo na frente conduziram os inquisidores em marcha para o acampamento. Mas a marcha não parou até que se aproximou da tenda de Sylvester. Foi então que um dos homens dos cavalos desceu e saudou Silvestre, pois era cardeal, ainda que temporário. Cardeal Suprema, Sylvester Maximilian, Ordens de São Lazir. Sylvester rapidamente pegou a carta lacrada e abriu. Foi escrito no formato formal usado pelos inspetores do Sanctum. E foi um comando desta vez direto do topo. Porra! Ele não podia xingar mais alto, infelizmente. Então agora vai ser um trabalho de limpeza. Ele encarou o cavaleiro alto ao lado dele e transmitiu as ordens. Sir Arnold, início artigo 66. Tweet Pope capítulo 80 artigo 66. De acordo com a lei sagrada da luz, o tomo sagrado que detalha todos os pecados e suas punições. O artigo 66 é uma ordem de aniquilação e limpeza dada quando a santidade da igreja está em jogo. Quando se pensa que deixar algumas pessoas viverem fará mais mal do que bem. Mesmo que haja uma chance de reabilitação. Consequentemente, a ordem era chamada simplesmente de artigo expurgo, às vezes. Nuble notas. Esse artigo 66 é obviamente uma referência à ordem 66 de Star Wars. Agora voltemos ao vídeo. Sir Arnold e Sir Doloren eram homens da Inquisição, então não era algo muito estranho para eles. Mas Felix e Gabriel ficaram surpresos. Sylvester explicou melhor. A igreja provavelmente acredita que deixar este incidente ser conhecido apenas irá encorajar os criminosos a ferir mais mães brilhantes. Portanto, eles presumivelmente desejam apagar este incidente da história. Sua Eminência, eu sou o Bispo Maurice, um Archizard. Comigo estão mais 2 Archizards e 2 Diamond Knights. Fomos enviados para ajudá-lo a completar esta tarefa. O protagonista disse respeitosamente. Em suma, você está aqui para garantir que o trabalho seja bem feito. Pensou Silvestre. Bom, mas primeiro, deixe-me lidar com esses 2 arcebispos. Ele apontou para 3 figuras vindo do castelo. Esses 2 eram as únicas maiores potências do conde. Mas eles também provavelmente sabiam sobre todo o incidente. Assim,
O artigo 66 foi aplicado a eles também. Nós trouxemos as algemas Darkstone. Não precisamos lutar, Sua Eminência. Bispo Maurice sugeriu. No entanto, Sylvester negou, pois era uma perda de tempo. Seu objetivo era tirar a mãe brilhante e lidar com as potências. Apenas fique em silêncio. Dizendo isso, ele segurou sua lança com firmeza e caminhou sozinho em direção aos homens que chegavam. Eles pareciam velhos e provavelmente haviam atingido seu pico, que era o nível de Archizard. No entanto, apenas cheirando as emoções, Sylvester descobriu que os dois homens estavam genuinamente assustados e não tramavam. Isso facilita as coisas. Desculpe, meus velhos, bons soldados seguem ordens. Por enquanto. Ele murmurou quando os alcançou. Então, no meio do caminho, ele parou e deixou que os Archizards e a Brightmotor o alcançassem. Ele ficou alto, cheio de confiança enquanto seu cabelo e a curta capa vermelha tremulavam ao vento. Ele parecia bastante bonito até mesmo para os homens, mas muitas vezes o ajudava a atrair o alvo, por pior que parecesse. Presto meus respeitos a Sua Eminência. Eu sou o Arquimago, Lord Tonoris, e este é meu irmão, Lord Caris. Os dois velhos pararam na frente dele. Mas Sylvester continuou olhando para a mulher assustada. Seus olhos pareciam grandes como se ela não dormisse há semanas, enquanto sua pupila parecia dilatada, como se ainda estivesse em estado de choque. Pobre mulher, não consigo imaginar o que fizeram com ela. Ao vê-la de perto, ele perdeu toda a pena dos dois homens que estava prestes a matar. Como disse o conde, os dois também machucaram as mães brilhantes. Quem sabe quem mais fez isso também? Toda a casa de Hantburg não passava de imundície. No entanto, antes de começar o expurgo, ele teve que colocar a mãe brilhante em segurança. Mãe, havia mais alguém com você? Ele perguntou a ela seriamente enquanto empurrava os dois Archizards para o lado. O medo em seus corações aumentou ainda mais, embora Sylvester não soubesse exatamente por quê, além de seu tom. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas ao ouvi-lo chamar sua mãe com respeito e preocupação. Ela correu para a frente e abraçou Sylvester e apenas lamentou alto. N não. Era só eu. Suas palavras ressoaram por todo o campo de batalha silencioso. Todos os olhos estavam nela. Muitos ficaram cheios de pena e vergonha. Sylvester apenas acariciou a nuca dela em seu ombro. Ele teve pena dela, pois esse não era o trabalho para o qual ela havia se inscrito. As mães brilhantes deveriam receber a maior segurança, mas ele viu sua exploração aqui. A igreja falhou com você, mãe. Venha, vamos voltar para casa agora. Ele a acompanhou até o acampamento. No meio do caminho, Félix e Gabriel o ajudaram, pois não havia outras mulheres, e os dois eram os meninos mais novos. Sylvester a soltou e parou no meio do caminho. Os dois Archizards estavam parados atrás dele, sem suspeitar do que se passava na mente de Sylvester, mostrando claramente seu medo com o odor. O artigo 66 é justo neste caso. Oxi! Baque! Baque! Aconteceu tão rápido que ninguém viu a coisa toda. Tudo o que notaram foram os corpos de dois velhos caindo lentamente e suas gargantas espirrando sangue como um geyser. Os olhos dos dois homens ficaram arregalados em choque. Tudo o que podiam fazer era observar enquanto a visão esmaecia. Sylvester puxou a lança e limpou a lâmina das manchas de sangue. Ele pode ser um posto menor que os dois, mas também era um cavaleiro e tinha melhor força física. Se fosse uma luta longa, ele teria perdido. No entanto, ele olhou de volta para os homens. O exército sagrado ainda não havia chegado, mas era melhor assim. Homens da Inquisição. Recebi as palavras de São Azir, do Senhor Inquisidor e do Santo Padre. O que esses vis pagãos fizeram está além da redenção. Por seus pecados, a família Hantburg foi totalmente excomungada, e o artigo 66 é sancionada contra eles. Então, ouçam minhas palavras, levantem suas espadas. É hora de cortar suas cordas malignas. Não permitiremos que um único homem ou mulher permaneça vivo lá, pois nós somos a justiça. Nós matamos enquanto cantamos nossa oração. Vá, meus santos irmãos,
Não deixem ninguém vivo, exceto bebês que não podem andar ou falar. Que a luz sagrada guie as almas pagãs à sua morte. Amém. Os inquisidores explodiram em uníssono e rugiram. Eles tilintam suas espadas, escudos e lanças. Os magos criaram feitiços elaborados que iluminaram o céu noturno. Quêmios. Cyrano avançou direto para o castelo com seus homens a reboque. Enquanto isso, os inquisidores da Terra Santa foram lentos, mas muito mais destrutivos, pois foram enviados para cá com o comando. Eles destruíram diretamente o castelo como se fosse um castelo de cartas. Primeiro foram as paredes divisórias, e elas foram facilmente obliteradas pelos três Archizardes, pois eles usaram runas da terra para desmontá-las. Era lamentável até chamar os homens do Conde de resistência, pois eles simplesmente desistiram assim que os inquisidores os alcançaram. Como comandante supremo da operação, Sylvester entrou lentamente no local. Ao entrar nos salões do castelo, ele só encontrou sangue, corpos e membros cortados aqui e ali. O massacre foi impiedoso e aleatório. Havia corpos de crianças também, mas, infelizmente, Sylvester não pôde salvá-los, pois as crianças também foram incluídas no artigo 66 das leis. Apenas os bebês foram poupados porque não conseguiam se lembrar de nada nesta fase. Em vez disso, eles serão levados pela igreja como órfãos e depois serão alimentados. Eles nunca saberão sobre o passado de sua família porque será um segredo em alguns arquivos da administração. Ele foi de quarto em quarto e verificou cada canto e recanto, não para matar, mas para garantir que nenhum bebê fosse deixado, pois o destino do castelo não seria bom. Sua Eminência, olhe aqui. De repente, um inquisidor o chamou. Acabou sendo um quarto no porão. Tinha sangue nas paredes e no chão. Esta era definitivamente uma sala com algumas memórias sombrias, onde tantas vidas foram arrebatadas. Você encontrou o conde? Ainda não, Eminência. O inquisidor rapidamente se apressou. O banho de sangue também incluiu os servos da família. Os escravos também, e embora fosse desagradável matá-los, ele sabia que deveria amarrar cuidadosamente as pontas soltas. O massacre durou algumas horas, deixando pegadas ensanguentadas por toda parte. Apenas o conde foi pego vivo, no entanto. Sylvester não tinha nada de especial para ele. Ele só precisava de uma prova de que o homem estava morto. Então ele iria fazer isso sozinho. Não vou nem mesmo pedir seus últimos desejos, pois não desejo conceder-lhe nenhum. Sylvester apontou sua lança para o pescoço do conde ajoelhado. O conde havia aceitado seu destino, no entanto. Não havia arrependimento nos olhos do homem, mas sim desafio. O senhor Gordo zombou de Sylvester. Não me arrependo de nada, escravo da igreja. Fiz o que quis. Meu sangue nobre me deu esse direito. Sylvester zombou e empurrou a lança para frente. Então me mostre esse sangue nobre. Oxe! A lança atravessou o crânio do conde Hantburg de uma só vez e saiu de sua nuca. O corpo do conde caiu para trás, contorcendo-se como um peixe moribundo. Com isso, finalmente, Hantburg House foi finalizada, e algum novo conde será escolhido por um processo que não lhe interessava. Sylvester simplesmente queria descansar um pouco agora, pois estava correndo desde o momento em que a tarefa começou. Mas ainda não havia acabado, pois ele encontrou dois bebês em seus braços logo depois, enquanto observava o castelo queimando lentamente até as cinzas, explodindo de vez em quando e revelando o elaborado labirinto sob ele. Ele olhou para os bebês e suspirou internamente. Ele não poderia matá-los, não importa o que, pois eram muito pequenos para serem responsabilizados pelo crime de sua família. Não se preocupe. A Terra Santa será seu novo lar. Sir Doloren, segure-os. Ele passou pelos dois bebês e reuniu o exército. O castelo estava se transformando em cinzas de qualquer maneira, então tudo o que eles tinham que fazer era esperar. Mas Sylvester tinha outra coisa a fazer. Era para prender o inquisidor-geral, Van Joseph, por seus crimes, alguém tão responsável quanto o conde. O homem foi deixado com Jax, pois Sylvester não confiava no aventureiro o suficiente para mantê-lo ao lado.
Então ele chegou com alguns arquizardes. Eles deveriam transportar o homem para a Terra Santa para que ele fosse punido publicamente e fosse um exemplo da ira da igreja. General Giuseppe, hora de voltar. A família Habsburg enfrentou o artigo 66. Sylvester chamou um homem. No entanto, o homem não se mexeu. Onde está o Lorde Inquisidor? Eu gostaria de falar com ele primeiro. Ele voltou para a Terra Santa, respondeu Sylvester. Mentiras. O general Giuseppe discutiu e se levantou, irritado. Ele nunca esteve aqui, não é? Você jogou um jogo comigo, mentiu para mim para me fazer o falar. Vendo a raiva explodindo, os arquizardes com Sylvester ficaram na frente dele como guardas. Eu sou o Cardeal Adicional Suprema, você deve me obedecer para um julgamento, ou eu julgarei aqui mesmo, ordenou Sylvester. Eu não vou cair tão facilmente, favorito. Vamos ver o quão poderoso você é. A verdadeira natureza de Giuseppe surgiu em um momento de pânico. Ele tentou usar magia para ferir. Porém, nesse momento, o braço de Jacques, o aventureiro, pousou no ombro de Giuseppe. Em um instante, Giuseppe se acalmou como se estivesse morrendo de medo, e gotas de suor apareceram em seu rosto. Você colhe o que planta, general. Portanto, fique quieto e enfrente as consequências de suas ações, transgressões. O que é que foi isso? Sylvester achou a cena muito estranha. Ele podia sentir o medo crescendo no coração do general Giuseppe enquanto Jacques parecia cheirar a morte. Quão poderoso é Jacques? Por que ele está conosco? Sylvester tinha mil perguntas. Mas ele prefere não ter um novo inimigo nesta fase. Então ele decidiu investigar o homem mais tarde nas guildas da Terra Santa. Homens da Inquisição, coloquem as algemas de pedra negra nele. Então vamos voltar. Desejo me reportar ao Lord Wazir o mais rápido possível. Ele ordenou cansado. Por enquanto, ele só queria voltar para casa rapidamente, descansar e depois partir para outra missão. Além disso, verifique Xavier se ela ainda está viva. Espero que ela não tenha se matado de desnutrição. A mulher tem preguiça de cozinhar quando não estou por perto. Ele pensou. Mas, desta vez, ele estava errado, pois até mesmo Xavier tinha um novo fogo em seu coração. Um fogo para subir e chegar alto. E ele teria uma surpresa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.